Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do programa Essência Cast. Disseram que nós não íamos conseguir? Olha nós aqui. Chegamos ao segundo episódio e o nosso coração se alegra. Esse programa não tem outro intuito a não ser o de abençoar a sua vida e de proporcionar para você conhecimento, sabedoria, inteligência e principalmente fé. Então, que você possa estar aqui à vontade conosco, sinta-se aqui em nosso meio para um bate-papo que nós teremos hoje muito especial. E eu já queria também pedir para você uma coisa muito importante. Aqui abaixo nesse vídeo, eu queria que você clicasse no nosso botão de compartilhar, de curtir e não deixe também de comentar aqui acerca desse episódio. A sua ajuda vai servir muito para que nós possamos alcançar a cada vez mais pessoas. Do meu lado, você já sabe que quem está aqui foi apresentado semana passada, meu companheiro, meu ajudador. Ele, como eu disse semana passada, eu vou repetir para você não esquecer. Ele é o cabelo que eu não tenho. Ele é. Então ele vai me ajudar aqui, já está conosco. E aí, Vitão, como é que tá? Tudo bem? Fala pessoal, pastor, prazer, né? Hoje estamos entre amigos, né? Hoje o papo vai render. E o tema nem é legal, né? Hoje o tema promete. E ó, eu já vou apresentar aqui o nosso convidado para lá de especial. Como o Vitão falou, estamos entre amigos e vai ser aqui um bate-papo muito especial para abençoar a sua vida. Ele que é, escuta só, ele que é o pastor da OBPC do Jardim Bela Vista, ele que é o esposo da pastora Fabiana e também é líder da Jubrac Regional, inclusive lidera a minha filha, inclusive lidera a Duda, minha filha, e para nós é uma alegria muito imensa. Para ele que está aqui, uma salva de palmas, pastor Renan. E aí, pastorzão, tudo bem? Bem, graças a Deus, muito alegre de estar aqui com vocês. E o meu fraco é falar sobre Bíblia. Pensa num negócio que mexe comigo, eu não tenho barreira, eu não tenho impedimento. E para honra e para glória do Senhor estamos aqui. Eu sou grato a todos, que Deus possa vos abençoar nesse papo que nós vamos ter aqui. Amém, é isso aí. Olha só que interessante, o pastor Renan já entregou aqui o tema, olha que importante. Nós vamos falar sobre Bíblia. Nós tivemos aqui, algumas semanas atrás, o Dia da Bíblia. E parece que não, mas pensa no livro que divide tantas e tantas opiniões. Pensa no livro, Vitão, que se dependesse de algumas autoridades, esse livro estaria extinto, literalmente extinto da face da terra. E Deus ele conservou, pastor Renan, esse livro que, na verdade, não é só um livro, né? Nós temos ele como a nossa bússola, nós temos ele como a nossa fonte de fé e nós temos ele principalmente como sendo o próprio Deus falando conosco através da sua palavra. Eu vou começar aqui, para nós introduzirmos, eu vou trazer algumas curiosidades muito interessantes acerca da Bíblia. Olha que interessante. A Bíblia ela é um dos livros mais lidos e influentes da história da humanidade. Não é só do Brasil, não é só de alguns países, é da humanidade. E as histórias e os ensinamentos que as pessoas aprenderam à luz da Bíblia foram capazes de mudar a vida dessas pessoas. Olha só que curiosidade que eu vou trazer. No mundo, a Bíblia mais cara do mundo é uma Bíblia que Gutenberg foi vendida por 5 milhões de dólares. É muito ou é pouco, Vitão? Acho que é pouco. Pela riqueza que ela tem, Tamanho conhecimento. é pouco. Mas, a preço que tá o dólar hoje, tá barato também, né, pastor? Exatamente isso. 5 milhões de dólares foi essa Bíblia. Hoje eu vou pedir para vocês uma compreensão, porque minha garganta está muito inflamada. Eu falo pouco, né? Imagina. E aí minha garganta está inflamada, mas eu vou me esforçar aqui para tossir o menos possível aqui para vocês, tá bom? Segunda curiosidade, a Bíblia é a ciência. A Bíblia já foi usada como a base para estudos científicos e usada também como mapa e classificação de plantas. Não sei se você sabia, mas até planta tem na Bíblia. A Bíblia já foi também
traduzida em diferentes idiomas. É o livro traduzido no mundo inteiro e quase todos, não são todos, os idiomas que são falados já contém alguma versão da Bíblia. Lembrando que nós estamos falando de idiomas, não estamos falando de dialeto. Dialeto já é algo fechado mais a uma nação indígena, a um povoado específico. Então, nós estamos falando de idioma. A Bíblia e a política. A Bíblia influenciou a criação de leis e governos em diversas partes do mundo. Então, ela foi moldando ao longo da história da humanidade. Pois bem, é interessante nós entendermos que quando nós falamos desse poder grandioso da Bíblia, muitas pessoas ainda não conseguem, têm dificuldade de verificar que poder tão grande esse livro tem. Para algumas pessoas é um livro aberto, para algumas pessoas parece mais que é um livro de enfeite, Vitão. E muitas pessoas, por falta de contato com a Bíblia, elas acabam não sabendo a transformação tão grande que elas poderiam ter nas suas vidas. Então aqui eu citei algumas características de valor, acerca de idioma, acerca do que já aconteceu com ela na história, nós vamos falar mais para frente, mas é muito importante nós entendermos o valor que a Bíblia tem. E eu queria, Vitão, que você já trouxesse aqui para nós o que a Bíblia já fez na sua vida, Vitão. O que aconteceu? Vou fazer igual uma igreja que nós conhecemos. Como era a sua vida antes da Bíblia e como passou a ser a sua vida depois da Bíblia? Fala para nós aí. Então, a Bíblia era um divisor de águas. Falando especificamente sobre a minha vida, eu nasci num lar cristão, né? Eu sou neto de pastor. E só que quando você tem um contato pelo ouvir falar, é uma coisa. A partir do momento em que você começa a ser participante daquilo que a Bíblia fala, se torna uma nova história, né? E eu, desde os meus 14 anos, com 14 anos, eu entrei no primeiro seminário de teologia, né? Porque eu descobri que eu amava a Bíblia, não somente como um livro religioso, mas como um manual de vida, e que ali estava o meu prazer, a minha alegria, e hoje a Bíblia ela faz parte do meu cotidiano, não só como pastor, mas também como empresário, como em todos os sentidos da minha vida. Então, a Bíblia é um divisor de águas na minha vida, sem dúvida. Olha que interessante. A Bíblia sendo utilizada como um divisor de águas, pastor Renan. Então quer dizer que de fato, não é uma brincadeira. A nossa vida ela pode ser de um jeito antes da Bíblia e ela ganha um efeito depois da Bíblia. E o pastor Renan citou para nós aqui que ele gosta muito de falar de Bíblia. Por quê? De onde vem essa paixão, esse querer tanto por causa da Bíblia? Fala para nós, pastor. A minha história é um tanto diferente da do Vitor, porque eu não necessariamente nasci em um lar cristão, mas nós professamos uma fé por participar de uma igreja. Essa semana eu recebi uma pergunta de um menino da nossa igreja, ele falou assim: quando foi o seu encontro com Cristo? Porque às vezes a gente tem um encontro com a igreja, tem um encontro com um pastor bom, tem um encontro com uma música boa, só que o nosso encontro com Cristo, ele realmente tem que ser real. E eu falei para ele da minha experiência e ele foi: e qual foi o primeiro passo depois desse encontro com Cristo? Eu falei assim: eu achei refúgio na palavra de Deus. Eu tenho uma frase que eu carrego de um pastor que ele fala assim: eu comecei a crer tanto na palavra que se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria. Porque aquilo foi realmente aquilo que mudou a minha mentalidade. Aquilo que eu pensava sobre a vida me deu uma nova ótica do que realmente era verdade. Porque se nós formos parar para ver, a Bíblia ela é a verdade, mesmo que as pessoas elas sejam contra e tal. Nada contra quem é contra, mas a Bíblia até hoje não foi refutada. E toda a verdade, ela não transita. Então, tudo que eu vivi antes da Bíblia era a minha realidade, mas não era a minha verdade. A Bíblia me mostrou que a minha realidade poderia ser moldada e eu poderia viver o melhor. Que a gente vem de contexto, às vezes, de uma pobreza, de uma escassez, família destruída, e todas essas coisas parece que vai ser um ciclo que não se encerra, até que nós somos libertos pela palavra. O próprio Jesus disse: vocês estão sendo limpos, e limpos pela palavra. Cada conversa de Jesus diminuía o Pedro carrasco, o Pedro o estourado, e transformava no Pedro que um dia, numa pregação só,
ganharia mais de 8.000 almas. Na verdade, nas 2 pregações ganham mais de 8.000 almas. Então a palavra, quando ela entra na nossa vida, ela nos molda. A gente começa a perceber, existe um outro estilo de vida. Então, para casamento, como o Vitor disse, para empresário, para tudo. A Bíblia não é restrita a uma igreja. Ela é a libertação de um povo. E a Bíblia, ela confronta, né? A Bíblia, ela confronta. É quase que impossível uma pessoa ela ter contato com a Bíblia e ela não ser confrontada. Só um adendo. O Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz assim: a Bíblia contém o que os homens mais odeiam. E é a verdade. Por isso eles não leem. Entendeu? Por isso que as pessoas, elas fogem. Porque quem quer ficar ouvindo o tempo todo, você tá errado. Sim. Quem quer ouvir diante da sua face, ó, o seu comportamento não está agradando. Muitas das vezes nós fugimos de ser confrontados. Sim. E é interessante que eu posso fugir do pastor Renan me confrontar, eu posso fugir do pastor Vitor me confrontar, eu posso fugir da minha esposa me confrontar, mas eu não tenho como. Quando eu abrir a Bíblia, ela vai me confrontar. Ela vai falar comigo, e se eu tiver errado, não tem como. A Bíblia não vai falar que eu estou certo, né? Então, é tão interessante esse livro que, aparentemente, eu lembro que quando eu era criança, tinha sempre aquela indagação. Mas quem escreveu a Bíblia? Não foi o homem? E o homem não falha? O homem não mente? Como é que é? Porque quem me prova que o homem escreveu de fato a Bíblia? Nós temos então essa resposta. Afinal de contas, quem foi que escreveu a Bíblia? Foi ou não foi o homem? Foi o homem inspirado por Deus, né? E tem muita gente que usa esse argumento para invalidar a Bíblia. Na minha opinião, esse é o argumento que mais dá validade para ela. Porque, como vocês disseram anteriormente, a Bíblia se trata de esfregar verdades na nossa cara. E a maioria desses homens que falaram, por exemplo, sobre amor, sobre a própria criação e tudo mais, foram pessoas que tiveram suas verdades expostas, né? Então, a gente falou no último sobre Davi. Tem acho que talvez seja o personagem que mais teve as suas vergonhas expostas desde o seu início até o seu fim, e mesmo assim a história dele está contida nesse livro, né? E aí, pastor, eu vou até complementar um pouquinho, né? Jogar na roda de novo essa pergunta, porque nós tratamos a Bíblia como a palavra de Deus, né? Mas lá fora nós estávamos falando sobre como as pessoas têm, né, vendido seus ideais, e como que a gente pode tratar essa verdade, a palavra de Deus, como uma verdade absoluta em um momento em que as pessoas não acreditam mais no sobrenatural ou estão relativizando, né, esse sobrenatural. Verdade. Aí é para jogar na roda. É verdade, porque as pessoas hoje em dia, elas estão tratando a palavra como se ela fosse uma coisa comum, uma coisa banal. As pessoas estão tratando a palavra como se ela pudesse ser mudada. Ó, isso me agrada, então eu vou seguir, vou manter. Mas isso aqui não me agrada, então eu vou tirar. Eu não vou cumprir, não vou obedecer. E nós vemos que, infelizmente, daí vem a queda das pessoas. Eu me lembro lá na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, que quando Deus vai dar a notícia para Josué que Moisés ele morreu, e Deus percebe no coração de Josué a preocupação acerca da morte de Moisés, porque era o líder, era uma referência. E aí Deus vai dar para ele agora direcionamento, e o próprio Deus fala para Josué, Josué, não cesse de meditar nesse livro, medita nele dia e noite, guarda as palavras, guarda o que está escrito aqui, para que você possa prosperar, para que você possa, ou seja, é uma orientação que Deus está falando para nós. Enquanto você estiver obedecendo a minha palavra, sendo obediente, cumprindo o que está escrito, vai dar certo. Agora, enquanto você ficar relativizando, a tendência é que dê errado na sua vida, a tendência é que você tenha fracassos. Então, eu quero saber, Eduardo, como é que eu posso fazer para dar certo na minha vida? O que eu faço para dar certo? Aprenda a andar por princípios. A Bíblia é um livro de princípios e valores. Enquanto você andar por princípios e valores, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Pode falar. A própria vivência. Nada que você seguir da Bíblia vai te atrapalhar.
Nós temos um monte de exemplos de pessoas. A gente vê até nós que somos de igreja, né? Nós congregamos. Uma coisa que eu percebo, tem muitas pessoas que não participam da igreja, mas elas dizimam e ofertam. Elas são pessoas que elas não são ativas, elas não estão no culto, mas elas dizimam e ofertam. E nós vemos que ali essa semente é jogada e eles colhem. Tem muita gente que não vai para a igreja, mas aplica os princípios no casamento e tem um casamento próspero. Então a Bíblia é tão interessante que ela transcende até mesmo aquilo que nós entendemos como religioso. Então a Bíblia por si só ela já é libertadora, não precisa de adendos, porque é o que nós estamos vendo hoje. Tem que ter uma reedição. Há muita coisa que se perdeu com o tempo, porque nós cremos que a Bíblia ela foi escrita por 40 homens diferentes, em países diferentes, e até em línguas diferentes, porque o Antigo Testamento, o aramaico da época falado, ele não é falado mais hoje, ele morreu, o hebraico. O koiné também, que é o grego do Novo Testamento, ele também é uma coisa que se perdeu com o tempo. Então nós vemos que, além disso, houve uma preservação de Deus. No concílio de Nicéia, se eu não me engano, foi aonde que foi criado o cânon, né, das escrituras, e o pré-requisito é, eles têm que falar a mesma linguagem. E foram escritos que foram falar da mesma linguagem. Eram homens que nunca se viram na vida, mas eles falavam de um Deus que eles viram. Então nós vemos que a loucura de Abraão, de sair para fora da sua família, da sua parentela, foi a mesma loucura de Paulo lá no Novo Testamento, abandonando toda a religião dele, porque ele não abandonou a vida promíscua, ele não abandonou a libertinagem, ele abandonou uma religião. Ele falou assim, toda essa religião aqui estava me protegendo, só que Deus ele me chamou para alcançar as nações, então eu estou atrás de libertação e não de proteção. Foi a mesma coisa de Abraão. Então nós vemos que Deus ele sempre trabalhou, ele sempre quis que o homem fosse livre, por isso que a Bíblia diz que em Jesus nós somos livres. Até o libertador diz para nós, vocês são livres. Então a palavra que traz essa liberdade, porque tem um filósofo chamado Kant que ele diz assim, você só será realmente livre se você fizer o que você não quer. Porque se você faz o que você quer, você é escravo de si mesmo. Então a pior escravidão que nós estamos sofrendo hoje é exatamente essa. Olha que nós vemos na geração da dopamina, na geração do que tem que dar certo. Tanto que tem um filósofo recente na Coreia do Sul, e ele diz assim que é a geração do cansaço. Porque a gente está debaixo de muito positivismo. Então você levanta de manhã, o seu celular chega uma mensagem lá no Instagram que você é vitorioso. Só que você sai para fora de casa, tá chovendo. Então você vai molhado até chegar no ponto de ônibus. A tristeza já bate. Aí vem aquele outro motivacional, que hoje em dia é tudo motivacional, né? Vem aquele outro motivacional, seja mais que isso, aquilo e aquilo outro, e você tá motivado. Chega na empresa, tem uma fofoca acontecendo. A Bíblia já prepara a gente de forma diferente. Ela diz assim, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, o sal significa o lugar que você chegar não tem sabor. E o lugar onde você chegar é trevas. Então, a Bíblia diz que nós não precisamos de um lugar de milagre, nós precisamos ser o milagre do lugar. Nós não precisamos de um ambiente diferente, nós precisamos ser diferente no ambiente. Então, a Bíblia não está preparando o mundo, ela está preparando o indivíduo para que o mundo seja transformado através da vida dele. Porque alguém que é livre consegue libertar outras pessoas. A gente vê um padrão de pessoas que se comportam da mesma forma. Mas quando ela tem um encontro com a Bíblia, você conhece esse tipo de pessoa. Essa pessoa fala diferente. Sim. Essa pessoa age diferente. No meio de uma confusão, no meio de uma treta, se você vê alguém muito calmo, você fala, ele leu algum texto. Se você vê alguém que simplesmente é o pacificador do ambiente, você fala, esse cara foi tocado pela verdade de Deus. Então, a Bíblia, ela tem esse poder da neuroplasticidade que a gente tanto procura ter, a metanoia, a mudança de mente, ela acontece na palavra de Deus. Porque ela nos confronta a vivermos. Deus nos criou para alguém, e só a Bíblia nos diz isso. Olha a que gente tem esse interessante. negócio, né? Vamos lá. Não matarás, não roubarás, e todo mundo fala assim, isso é moral. Só que essa moral só foi baseada por causa da Bíblia. Verdade. Não foi algo que, tipo assim, chegamos à conclusão que. Porque, na verdade, se alguém me lesou, qual que é meu comportamento? Eu vou lesar também. Se alguém me prejudicou, eu vou prejudicar. O que a Bíblia diz? Nós pagamos o bem com o mal. Aí a gente começa a perceber, a gente tá perdendo. Porque não é possível. A pessoa me fez mal, a pessoa me fez mal e eu pago ela com bem, então eu tô perdendo. Só que quando a gente percebe, quem ainda tá no ciclo é a pessoa que nos fez mal. E a gente foi livre e nem percebeu. Verdade. Então, a Bíblia, ela traz verdades pra gente
que elas não fazem sentido na hora. Por isso que é difícil de seguir. Ontem eu tava deitado, peguei o tablet e falei assim, vou dar uma lida em algum texto aqui, vou ver o que Deus quer falar comigo. Aí Deus me leva para 1 Pedro 3. Maridos, amem a sua esposa assim como Cristo. Eu falei, Deus, o que o senhor quer? Chamou pro desafio. Você entende? E tipo assim, e a gente vê esse desafio, porque, principalmente falando de relacionamento, que é a base de tudo hoje. Ninguém faz nada sozinho. Se faz mal feito ou uma hora dá errado. Então, hoje em dia, para se manter num relacionamento, aonde que eu refugio? Na palavra. Nós vemos lá que Jesus juntou 12 homens, um nada a ver com o outro. Imagina a confusão. Uma confusão que tinha fofoca com Jesus na mesa. Jesus disse assim, tem um traidor no nosso meio. Pedro se esquiva, cutuca João e fala assim, pergunta quem é. Olha as ideias de Pedro. Então você vê que são homens que não tinham capacidade nenhuma de conviver junto. Só que por causa da palavra, são os mesmos dois que tiveram uma treta antes, que levantaram um paralítico na Porta Formosa. Então a palavra mexe em todas as áreas da nossa vida, nos trazendo libertação e convivência com as pessoas. Olha que interessante. Pelo que o pastor Renan falou, então o problema não está na Bíblia, o problema está em nós. Porque, só esclarecendo aqui, pessoal, que nós não estamos dando nenhuma aula de teologia, viu? Fica tranquilo. Qualquer coisa a gente marca, outro dia o pastor Renan vai vir dar aula de teologia aqui para vocês. Aí a gente vai falar quantos livros a Bíblia tem, quantos versículos e etc. Fica tranquilo. Nós estamos querendo trazer para você o poder que esse livro tem, que é um poder transformador. O pastor Renan acabou de falar que ele estava em casa, tranquilo, e Deus levou ele a meditar num texto sobre casamento. Agora, vamos ser sinceros, quantos casamentos, Vitão, seriam salvos só pela pessoa ler a Bíblia? Nós não estamos nem falando de religiosidade. Não estamos falando de você não usar tal tipo de roupa, não estamos falando de você... Não, estamos falando de você pegar a Bíblia e ler os princípios que estão ali dentro. Peraí, o que está escrito aqui? O que Deus está pedindo para mim? Porque, na bem da verdade, você não tem a perder. Na verdade, você tem perdido por não fazer o que precisa fazer. Você vai tentando levar um casamento empurrando com a barriga. Você vai tentando ter relacionamentos na sua vida que você sabe que não é do agrado de Deus. E é interessante que os princípios da Bíblia, eles não são princípios que servem só para o brasileiro. Não são princípios que servem só para o cristão evangélico. Não são princípios que servem só para o que é recém-casado. São princípios que servem para todos. Todos que têm o quê? Humildade. Humildade. E eu entendi aqui o pastor Renan também falando uma coisa interessante, que a Bíblia não é um livro ultrapassado, porém, se nós pararmos para analisar em questão de data, é um livro antigo. Peraí, como é que é isso? Não, ele é antigo, mas não é ultrapassado? Exatamente. Ele é antigo pelo tempo de vida, de existência que ele tem. Billy Graham, antes de morrer, disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Olha que interessante. Então, peraí. Pastor, você está querendo dizer para mim, então se eu quiser saber o que vai acontecer amanhã, eu posso ler a Bíblia? Exatamente. Você quer saber como vai terminar o mundo? Já está na Bíblia. Você quer saber como o mundo começou? Está na Bíblia. Até porque se nós isolarmos da Bíblia todo o contexto histórico e até meio que filosófico dela, a gente chega a uma conclusão. O ser humano, ele não muda. Não. O ser humano, ele não muda. As deficiências do ser humano são as mesmas. Os medos dos seres humanos são os mesmos. E dentro disso, uma coisa não muda. A Bíblia tem resposta para todas essas coisas, né? Hoje nós estamos num mundo que fala muito sobre saúde mental. E a Bíblia, ela fala sobre isso, cara. Então, há algum tempo atrás, nós passamos por situações, né? Há alguns séculos, a gente estudando a ciência da religião, nós vemos em que a Bíblia é um fator determinante para trazer a ciência moderna, ou seja, na era da ciência, a Bíblia ela é relevante, ela é atual. Então, assim, independente da religião que pega e utiliza ela, a Bíblia ela tem resposta para tudo.
tem pro casamento, tem pro não casamento, tem para os problemas sentimentais, espirituais, ela é uma resposta para tudo. Você isola o contexto histórico e você consegue ainda assim, o contexto ele é muito importante para a Bíblia fazer sentido. Mas se isolar, eu não quero saber sobre nada, eu quero saber só o contexto. Ela é relevante. Ela tem relevância. Nós vemos o... É porque agora tá acabando, né? Mas teve a ascensão do coach. Em 2016, teve um coach que ele recebeu um cara que tinha medo de varanda. O cara morria de medo de varanda. Coisa impressionante, assim. E aí, o que aconteceu? Mas medo de altura? Aí Por que quê? tá. Aí que tá o pulo do gato. Olha o que aconteceu. Ele entrou no Facebook desse cara e ele viu que esse cara tava pulando de bungee jump. O cara tava fazendo escalada. Falou assim, esse cara é maluco. Não tem cabimento. Ele Os tem lugares medo. mais altos ele não tinha medo. Não tem Da cabimento. varanda ele tem medo. Não tem cabimento. Até que ele foi e começou a estudar um pouco, ele foi e disse assim, eu vou tentar entender. Aí fez todo aquele trabalho meio de não chega a ser um despacho de fora para de dentro para fora, sabe? Quando você coloca um sentimento, uma lembrança que você não sabia que você Uma tinha. regressão. É uma né? regressão. Aí ele começou a conversar com esse cara e disse que ele lembrou que quando ele era pequeno, ele subiu em uma varanda e quando ele subiu nessa varanda, ele escorregou. Quando ele escorregou, essa varanda tinha uma ponta e acabou cortando o peito dele. A mãe dele, na hora do desespero, pegou ele e bateu. Então ele tava sangrando e ainda apanhou. Nossa. Aquilo trouxe um trauma psicológico pra ele. E ele disse assim, então, agora eu entendi. Então o seu problema não é especificamente a altura, é a varanda. Então vamos fazer o seguinte, da mesma forma que você teve uma experiência ruim nesse lugar, você vai ter uma experiência boa. Me fala quem é a sua pessoa preferida, me fala qual é a música que você mais gosta e me fala o que você gosta de comer, assim, de tudo, qual é o principal prato que você gostaria de comer. O que aconteceu? Ele levou esse cara pra varanda e ele, muito relutante, não queria estar nessa varanda. Ele foi, ligou a música, ele escolheu a esposa dele, né, e os filhos, e ele lá no meio, o coach com ele, escolheu a música, escolheu a comida, e ali aquilo tudo começou a fazer com que ele ficasse tranquilo. No final do jantar que eles estavam, ele estava já pendurado na varanda e conversando. Esse coach disse assim, uma coisa que mexeu muito comigo, ele disse assim, aí você fala, a psicologia evoluiu, só que nós vemos que da mesma forma que Pedro nega Jesus 3 vezes diante de uma fogueira, quando Jesus vai restaurar a vida de Pedro, ele faz uma fogueira e pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Olha só. Então nós vemos que não houve uma descoberta, já estava na Bíblia, só que a gente não percebeu. Verdade. Outra situação. A conversa que nós temos hoje. Eu não sou capaz. Eu não consigo, para mim é demais. Quando a pessoa diz que não é capaz, outra vem e ajuda ela, fazendo com que ela faça. Então a psicologia, dessa forma, você vai sendo incentivado, até que você consiga. Aí você fala, que evolução. Só que nós vemos que a primeira conversa de Deus com Moisés foi o quê? Vai lá falar com o povo. Moisés disse, eu não posso. Eu não consigo porque a minha língua enrola. Algumas traduções vão dizer que ele era gago, outras traduções vão dizer que ele era vergonhoso. Então a gente não sabe especificamente o que aconteceu com Moisés. Só que aí o que acontece? É a primeira vez Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão e Arão fala com Faraó. Da segunda vez, Moisés recebe a palavra de Deus, ele passa para Arão, aí Moisés começa a falar. Moisés e Arão. Na terceira vez, meu amigo, Arão ficou quietinho e Moisés continuou tocando barco. O próprio Deus usou psicologia com Moisés. A gente acha que esse negócio assim, Deus está capacitando. Não, Deus está só mostrando aquilo que ele já deu de dom para você. Sim. Como que eu descubro isso? Na Bíblia. Eu descobri, eu tive uma experiência parecida com o que o pastor Renan está falando. Nós estamos vivendo a era dos problemas emocionais aflorarem nas pessoas. Nós estamos vivendo essa era. Infelizmente, nós estamos vivendo a era de pessoas passarem por muitas dificuldades na área emocional. Crise, transtorno bipolar, a depressão que tem aumentado na vida das pessoas. Nós temos visto hoje em dia o aumento do suicídio, a própria pandemia contribuiu para isso. E eu passei por essa experiência. Eu lendo a Bíblia e estudando sobre inteligência emocional, psicanálise e tudo mais, eu descobri que o próprio Jesus já deu aula sobre inteligência emocional.
É forte. Porque a inteligência emocional, ela nada mais é do que gestão das emoções. Significa eu ter autocontrole de mim mesmo. Um dos textos que nós muito conhecemos na Bíblia, que é quando fala do fruto do Espírito Santo, que fala que uma das partículas, das partes do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, é eu me controlar. E aí eu vi isso acontecer com o próprio Jesus em Marcos capítulo 7, quando a Bíblia fala que os fariseus provocam Jesus. E aí a Bíblia fala, e olha que eu li esse texto, Vitão, umas 2, 3, umas 5 vezes. Falei, não, pera, deixa eu ver se eu tô lendo certo mesmo. Tá certo esse negócio. E aí a Bíblia fala que Jesus, ele vai lá, na hora da provocação, ele respira fundo. Ele vai lá, respira fundo. Falei, não é possível, pera, deixa eu ver se eu tô lendo direito. Justamente para ele não perder o autocontrole, não perder a gestão das emoções. Então Jesus, ele era o tipo de pessoa que ele sabia a hora de ser mais enérgico, mas ele também sabia a hora de se tratar com brandura, tratar com misericórdia, tratar com perdão. Nós vemos até a mulher que foi traga em ato de adultério. Isso, Ali, exatamente. eles falaram assim, aí, a gente mata ou não? E Jesus não respondeu. Tá entendendo? Porque às vezes a melhor resposta é o silêncio. Isso, Porque exatamente. aquilo deixa você com a boca fechada e a mente produtiva. Aí você começa a pensar, o que eu vou falar? Porque qual que é o nosso maior problema? A gente fala sem pensar. Tá entendendo? Agora eu vou provocar um pouquinho vocês. Vou provocar, porque essa conversa tá um pouco sossegada, eu vou provocar vocês. Tudo bem, nós estamos falando então de tantas respostas que nós encontramos na Bíblia. Tantas respostas. Mas a pergunta que não quer calar é essa. Pastor Renan, Pastor Vitor, se a Bíblia ela é tão boa assim, se ela é tão maravilhosa, se ela produz tantos efeitos como nós estamos falando, por que é que as pessoas têm tanta dificuldade em ler Bíblia? Por que é que as pessoas têm tanta rejeição? Por que é que tem casas que a Bíblia é um enfeite? Ela Salmos 91. ela fica aberta e a pessoa não mexe. Se você pegar, só aquela parte dela tá manchada. Se você virar as páginas, as outras páginas estão limpas. A sua está até grudando, né? Eu vou começar, quero provocar vocês aqui um pouquinho. Por que é então que as pessoas têm tanta dificuldade? Qual dos dois vai começar respondendo aí? O pastor Renan, claro. Ele é o convidado. Ele que tá na fogueira. Vamos mudar o nome desse programa aqui, Na Fogueira com os crentes. Na verdade, eu até brinquei na igreja esses dias. Eu falei assim, se eu pedir pra vocês abrirem Abacuque, é perigoso. Vocês Não falar, mas tá na Bíblia mesmo, Abacuque? Filemon. Filemon fala, gente do céu, achei que isso era uma carne, era um corte, né? Mas uma coisa que eu percebo é que até nós que professamos a fé, às vezes temos essa dificuldade. Até porque é o seguinte, sabe uma coisa que é interessante? Nós somos apaixonados por autores. Então, nós temos livros que nós amamos. Eu mesmo, eu tenho um livro, até o Vitor, ele tá com o meu livro, que é o Não vou devolver. Cobrança aqui ao vivo. que é o Kryptonita. E não vou devolver, só pra deixar claro. John Bevere é o escritor do Kryptonita e ele é um livro impressionante, é um livro que eu sou apaixonado. Eu já li ele várias vezes, eu já comprei 3 vezes esse livro, porque eu acabei perdendo com o tempo e acabei comprando o último. Está com o Vitor. O segredo é comprar e doar. Comprar e doar. Não, eu tô abençoando. Não, eu semeei mesmo. E os 3 eu semeei mesmo, porque eu sabia que ele era um livro libertador. Só que a gente tem um sério problema com a questão do livro. Quando a gente lê o livro, nós temos a nossa própria interpretação de acordo com a nossa ótica. Sim, exatamente. Então a gente olha para o livro de acordo com o nosso contexto. Tanto que a gente tem que diferenciar aquilo que é litúrgico e redentivo. O litúrgico funciona em tal estado, com tais pessoas, com tais culturas, então aquilo é específico para aquele povo. Só que o redentivo funciona para todo lugar. A Bíblia, ela é redentiva. Só que o problema é que o autor transcende o que é humano. Qual é o problema de ler a Bíblia? O problema de ler a Bíblia é que eu quero ler ela sem o autor estar perto. Eu tenho essa dificuldade com os livros, só que eu consigo ver um vídeo do autor. Eu consigo escutar alguma mensagem do autor e o autor falando sobre o livro. Só que já a Bíblia, eu preciso primeiro orar para entrar nela. Porque se nós formos parar para ver, toda heresia criada na história da igreja, ela não foi fora da Bíblia. Tá lá o texto. Foi com base. O Marcião.
Marcião, quando criou um maniqueísmo, que ele dividiu entre um Deus bom e um Deus ruim, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim e um Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Ele usou o texto de Lucas, que ele disse que ele desceu. Só que ele cortou alguns versículos, então ele falou, ele desceu e ele usou o gnosticismo na época, falando que Jesus era um ser que não era corpóreo, ele não era matéria, porque a matéria é corrompida. E de onde que ele tirou essas coisas? Da palavra. Então, todas as pessoas que leem a palavra sem orar e preparar o coração para que o escritor, que é o próprio Espírito Santo, direcione ela, fica cansativo. Porque se eu pego lá a genealogia em Mateus, gente, quem são essas pessoas? Começa. Cara, é impressionante. Pronto, pessoal, até o produtor já tá participando aqui já. Pra você ver, é impressionante se a gente for parar pra ler principalmente genealogia. Só que há verdades lá que eu só consigo percebê-las com o autor. Nós só acreditamos em Jesus como Cristo por causa da genealogia. Por causa da genealogia. Por causa da genealogia. Ela prova. Então nós vemos que há segredos na palavra que eles estão fechados. É por isso que a nossa oração ela é loucura às vezes. Porque a gente vai ler a palavra e fala assim, Deus, abra os meus olhos espirituais. Abra os meus ouvidos espirituais. Por quê? Porque vamos pensar bem. Você acha que o mundo vai melhorar de acordo com o quê? Porque se você abrir o jornal, cara, tem feminicídio das 8 às 5. Você abre o jornal, a pedofilia é das 8 às 5. O assassinato, o roubo. Então nós vemos que o mundo parece que está numa ladeira e é só para baixo. Como diz um amigo meu, daqui para frente é só para trás. Só que aí nós vemos um autor, voltando a ele, o grande evangelista Billy Graham, que ele diz assim, fica tranquilo, eu já li a última página da Bíblia e vai terminar tudo bem. Então não é que nós estamos com os olhos fechados para o que está acontecendo. Nós estamos com olhos abertos para ver o que Deus está fazendo. Olha só. Porque vamos parar para pensar em um texto que ele me deixa impressionado. Isaías capítulo 6 vai dizer que os anjos gritavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória. Só que calma lá, o rei Uzias tinha acabado de morrer. O povo estava completamente corrompido. Isaías começou a perceber que ele estava falando mal do povo, mas ele era alguém de puros lábios. Impuros lábios, perdão. Então o próprio profeta estava corrompido. Como que a terra está cheia da glória? É porque só quando o caos entra que a gente recorre a Deus. Então o nome do Senhor é glorificado no meio do caos, porque aí a gente consegue perceber. A gente não consegue fazer nada a não ser pela força do Senhor. E aí eu vou agora de um lado diferente do lado natural. Nós temos uma aversão àquilo que nos faz bem. Que nos gera algum tipo de esforço. A gente gosta da bad, digamos assim. A gente gosta. Não, e assim, eu vou usar o meu exemplo. Eu tenho um problema no estômago. Eu não quero de jeito nenhum ir ao médico. E eu sei que e minha mãe vai assistir isso e ela vai falar, é a terceira vez que eu marco o gastro pra você. E você não vai, mas dessa vez eu vou, tá gravado. Notificação chegando. E assim, eu sei que é bom e que vai resolver o meu problema, mas eu não quero fazer. Ah, mas por quê? Porque pra mim não é útil, e isso são em outras coisas. A pessoa tem problema de pressão alta, ela não quer abrir mão da fritura. A pessoa ela é sedentária, ela não quer levantar para fazer um exercício. A pessoa tá com a vida destruída em todos os âmbitos dela, e ela não quer pegar um livro que durou guerras e guerras, destruições e destruições, tempos e não tempos, e permaneceu sendo relevante, e a pessoa simplesmente não quer. Ignora isso. Não quer, ela ignora. Então, passa muito pela nossa negligência, né? Pelo nosso despreparo com nós mesmos, né? Então, assim, é uma aversão àquilo que nos faz bem. É uma aversão àquilo que vai resolver o nosso problema, né? Negligência, eu tava estudando negligência no original, na etimologia da palavra, ela é o oposto de religião. Negligência é o mau uso da religião, né? É quando você presta um mau culto. E nós estamos, né, não falando sobre culto, mas nós estamos prestando um desserviço para a nossa vida quando nós não utilizamos o manual, que é a Bíblia. É um desserviço para nós mesmos. Na verdade, até a questão da alimentação que você falou é interessante. Porque a gente fala sobre crente não bebe, não fuma, mas come.
E isso é uma falta de respeito com o reino de Deus. Porque, na verdade, se for parar pra ver, no meio dos prostitutos, no meio lá dos adúlteros, tá dizendo que os glutões não herdarão o reino dos céus. Então, porque é igual, hoje em dia, uma coisa que eu percebi, no final do podcast, era pra mim, pra me libertar. Eu vou pra casa de noite, às vezes, e a Fabiana não tá lá e tal, e eu não tenho comida pronta. Eu posso muito bem passar num lugar onde eu possa comprar um lanche saudável, ou alguma comida saudável, alguma coisa pronta. Só que na rua de casa, assim, na rua de casa não, na rua de cima de casa, tem o Burger King e o McDonald's. Não onde que o infeliz vai? Ele vai comer comida ou ele vai comer dopamina? Então a gente percebe. Aí, tipo, acorda na semana, tipo, eu tô passando mal. Mas o excesso daquilo faz mal pra gente. E a gente percebe que a boa alimentação, às vezes, ela é cansativa. A questão de eu tenho que caminhar 20 minutos pelo menos por dia, caminhar é muita coisa. Então, realmente, o que o Vitor falou é interessante. Tudo aquilo que faz bem, a gente tem muita dificuldade. A questão de dormir, a gente sempre tá cansado. Não é possível. Aí, quando a gente deita, o que acontece? Instagram. O que acontece? Facebook. Celular embaixo do travesseiro. É impressionante. É impressionante. Se você pode pegar até o celular, baixa a Bíblia nele e tenta gastar o tanto de tempo que você vê o Wills lendo a Bíblia. Se você não dorme rapidinho. Um pastor chegaram pra ele lá e falaram assim: pastor, você disse que a Bíblia é bênção e realmente é. Depois que eu comecei a Bíblia, eu comecei a dormir melhor. Ela foi falar, o pastor todo animado, né? Sério, que bênção. É, porque eu já vou lendo, vai me dando um cansaço. E eu vou dormindo na mesma hora. É impressionante como a gente tem dificuldade com aquilo que nos faz bem. Nós corremos. Eu compartilho desse negócio do Vitor. Eu odeio hospital. Então, olha tenho muita dificuldade. Olha só, então você que está assistindo esse podcast, você está recebendo 2 direcionamentos aqui. Um por parte do pastor Renan e outro por parte do pastor Vitor. 2 direcionamentos. O primeiro, você está tentando ler a Bíblia sem estar com o autor do seu lado. Eu sei que nós estamos vivendo dias de que hoje é possível fazer uma faculdade EAD. Hoje nós estamos vivendo dias em que é possível fazer cursos técnicos, cursos profissionalizantes EAD. Nós estamos vivendo a era dos e-books. Você consegue hoje ler um livro sem necessariamente ele estar impresso nas suas mãos as páginas. Hoje nós conseguimos até trabalhar à distância. Mas eu preciso te dar esse alerta. Não existe intimidade com Deus EAD. Não existe conhecer a vontade de Deus EAD. EAD significa à distância, ensino à distância. Não existe. Você precisa estar com o autor próximo a você. Você precisa estar buscando para que ele esteja do seu lado e ele vai te dar maior clareza e maior compreensão. Eu sou muito grato por todas as cadeiras que eu sentei teológicas para aprender. Eu sou grato pelos cursos, sou grato pelos meus professores, mas as melhores revelações, os melhores entendimentos e esclarecimentos e norteamento que eu recebi à luz da palavra foi em um quarto de oração com Deus, em intimidade com Deus. Então, pare de tentar levar a sua vida EAD. Mas hoje em dia tudo é EAD. Não, mas o princípio da aproximação e da intimidade com Deus não mudou. E o segundo direcionamento aqui que o Vitão nos deu é que você também precisa entender que os planos de Deus são melhores e maiores do que os seus. Inclusive, é uma palavra, é bíblico, que assim como os céus são maiores do que a terra, assim são os caminhos do Senhor maiores que os seus. Deus sabe o que é melhor para você, ainda que você não perceba. Agora, enquanto você reluta, você vai sofrendo mais. Enquanto você reluta, você vai a cada vez definhando a sua espiritualidade mais. Porque não é um livro comum. Eu sei que parece que nós estamos sendo redundante, mas não é um livro comum. É um livro que tem poder de melhorar você como filho. É um livro que tem o poder de melhorar você como pai, como esposo, como profissional. É um livro que tem o poder, a capacidade de melhorar você como pessoa. Não é um livro comum. Inclusive, para nós começarmos aqui a partir para o final,
Esse é um livro que já foi utilizado, como nós falamos, acerca da história. Eu me lembro uma certa vez que eu estava fazendo um curso pré-vestibular, há muitos anos atrás, né? Porque o tempo tem passado para mim, né? E o professor usava a Bíblia como referência. Desculpa. O professor usava a Bíblia como referência. E na área do direito, não é diferente. Na área da nutrição, não é diferente. Hoje nós falamos muito na área da saúde sobre jejum intermitente. E onde fala de jejum? Na Bíblia, livro histórico. Então, para nós caminharmos aqui para o final, Pastor Renan, dá suas considerações finais aí, o que você tem a falar para quem está nos assistindo acerca da Bíblia, a importância dela para a sua vida. Agregando a verdade que o Vitor trouxe, eu até desafio. Pega um livro escrito de 2000 anos atrás para cá, que tem uma verdade incrível, que não saiu da palavra. Qualquer avanço tecnológico, até nós vemos a questão do criacionismo, a sopra primordial que foi feita, que era, o homem demorou milhões de anos para ser informado, não funcionou. Mesmo porque todos o nosso composto, ele não vingou porque um matava o outro, de acordo com a sopa primordial. Então, até a Bíblia, ela fala sobre como a criação do mundo foi feita. Se você acredita ou não, infelizmente eu não posso fazer nada, mas é a verdade. E eu quero agradecer a Deus e a vida de vocês. Foi um papo muito bacana. Eu, por mim aqui, não acabaria. Ficaria aqui para sempre. Mas que Deus seja glorificado através da vida de vocês e que Deus possa abençoar cada vez mais esse podcast. Que o Senhor esteja com vocês em tudo que vocês empreitarem. Que a bênção do Senhor recaia sobre vocês todos os dias. Amém. E o pastor Renan tá deixando um gostinho de quero mais, hein, Vitão? Vamos trazer ele de novo aqui, porque ficou assunto para falar aí, ficou assunto. Vitão, você quer falar também aí pro pessoal que está nos ouvindo? Deixe suas considerações aí para quem não está ouvindo hoje sobre esse tema tão especial que é a Bíblia. As minhas considerações, na verdade, é um convite. É um convite para você que tem uma Bíblia aí na cabeceira da sua cama, que você ganhou, ou um aplicativo de Bíblia no seu celular, você que gosta tanto de compartilhar mensagens motivacionais, frases de efeitos, o meu convite é, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Mas sem as lentes que o pastor Renan falou. Tira a lente do preconceito, do achismo, do que sua avó, do que seu avô, do que fulano Beltrano disse. Leia a Bíblia de forma pura. Queira ver nela a verdade. Queira entender o que ela está falando. Desde Gênesis até o Apocalipse. E assim, eu só não falo que eu pago dinheiro, Renan, porque eu também sou pobre por enquanto. Mas eu desafio você ler a Bíblia, compreendê-la e não ter a sua vida mudada. Não estou falando sobre religião, não estou fazendo apelo para você se converter ao protestantismo ou coisa do tipo. Estou dizendo, leia a Bíblia e a sua vida vai mudar. Seu casamento vai mudar, sua família vai mudar, sua saúde vai mudar, seus negócios mudarão. Eu tenho certeza disso, porque usando a Bíblia para falar sobre a Bíblia ela é um poder de Deus. Ela é eficaz, ela é viva. Não tem quarto escuro que essa Bíblia, que as palavras contidas nesse livro não entrem. Então, traumas, dores, entre outros. As minhas considerações finais é essa, é um convite. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para esse episódio. Bom demais. Valeu. Pastor Renan, se o pessoal quiser te encontrar para pregar, para ensinar, o Pastor Renan é 1001 utilidades, né? Isso. Passa a chave Pix também. Onde que te encontra, Pastor Renan? Fala aí pro pessoal. Minhas redes sociais é @Moreira Renan com 2A. E é isso. Entra lá no Instagram, manda a sua solicitação lá e a gente vai conversando aí. Eu creio que eu possa acrescentar um pouquinho. Isso também ser acrescentado. O apóstolo Paulo sempre dizia, mesmo ele sendo o receptor de grandes revelações, ele diz, eu quero ir aí para compartilhar um dom com vocês e receber um dom de vocês. Então, se vocês quiserem, só me seguir nas redes sociais, a gente vai conversando e vamos para cima. Valeu. Pessoal, não deixe então de compartilhar, de curtir, de comentar acerca desse episódio. Você quer que nós traçamos alguém para cá, que nós tragamos alguém para cá? Comunica aí, escreve aqui, marca a pessoa.
Coloca aí, pode ser no Instagram, pode ser no nosso YouTube, pode ser na rede social aqui do Essência Cast, na nossa rede social pessoalmente. Marca aí, ó, queria que convidasse tal pessoa e vai ser um prazer nós estarmos aqui, tá bom? Um forte abraço. Eu quero aproveitar o final desse episódio e desejar para você que está agora chegando aí o Natal, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Agora que está chegando o Natal, não se esqueça, por favor, que o Natal, o maior símbolo do Natal é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reúna a sua família, reúna com a palavra, abra a palavra, mostre para os seus filhos quão importante é, o quão importante foi o nascimento de Jesus, a salvação para as nossas vidas, tá bom? E que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, que você tenha um Natal muito próspero, cuidado por Deus, e nós nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço para todos e tchau.